Provérbios capítulo de número 16, irmãos. Provérbios 16, 3. Por que é tão importante, né, irmãos? Nós apresentarmos a nossa vida e tudo que a gente faz diante de Deus. Porque quando nós temos essa conduta, essa maneira de viver, de tudo que a gente faz e a gente apresenta para Deus, isso demonstra coragem. Isso demonstra uma pessoa, olha, eu assumi Deus na minha vida. E isso faz a diferença. Antes da gente ler aqui Provérbios 16, pega para mim, irmão, uma Bíblia. Por incrível que pareça, era para mim pegar minha Bíblia, e eu não vou na Bíblia aqui do celular, vou nessa daí. Vou provar a minha própria fé. É a sua essa? Obrigado. Vou usar a sua Bíblia, então, irmão. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, antes da gente ler. Coisa rápida, irmãos. Quem criou os céus e a terra? É todo mundo que assume isso? Não. Quem criou o que está além da terra, que a gente vê pelo telescópio, né? Você vê os planetas, você consegue ver Saturno, que tem aquele anel, você consegue ver a Lua, que são... A Lua e o Sol são satélites da Terra. Você consegue ver Urano, Mercúrio, você consegue ver Vênus, você consegue ver, além disso tudo aqui, as estrelas, você vê o universo, que é aquele escurão, você consegue no telescópio ver aquele país que é vermelho, como é que é o nome? Marte. Você consegue ver além disso tudo daqui. Aí você olha para a Terra, e você vê a Terra é um dos menores diante do alinhamento de tudo que existe. Porém, você vê que na Terra é o único planeta que existe condições de ter vida, por causa da água. Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, no planeta Terra. Deus está em todo lugar, mas o Espírito de Deus estava sobre as águas, na Terra. Ou seja, Deus tinha um propósito sobre fazer algo nesse planeta aqui. Quantos acreditam assim também? Diga amém. Ele abaixa as águas, a terra sai das águas, ele cria todas as coisas, ele vem e cria do barro o homem. Quem acredita assim também? Diga glória a Deus. Ok. Só que não é todo mundo que acredita que Deus que criou todas as coisas. Não é todo mundo que acredita em Deus, que foi Deus que fez tudo isso. Tem muita gente que fala que o que aconteceu foi uma explosão, o Big Bang, a teoria da evolução, e tem muita gente que fica balançado. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Tem gente que fica balançado com quem fez tudo isso daqui. Tudo que está além disso, tudo que está aqui. Tem gente que balança com o início da história que eu acabei de falar. Tem muita gente que balança quando alguém fala, mas e a teoria disso, e a teoria daquilo? Bom, na ciência existe uma lei, é muito difícil o nome, deve ser um nome francês, François, de tão difícil que é de falar. Só que tem uma lei, na ciência, uma lei na ciência, que essa lei é a lei do alinhamento dos planetas. Um alinhamento fino dos planetas. Presta atenção no que eu vou te falar. Existe uma lei, o cientista não acredita em Deus. Muitos não acreditam, a maioria não acredita em Deus. E aí transmite para a sociedade, as escolas vão recebendo teorias em que há explicação para tudo, menos
que Deus é quem criou todas as coisas. Só que existe uma lei, que é a lei do alinhamento, o alinhamento dos planetas. E essa lei do alinhamento chama-se alinhamento fino. Depois você estuda para você ver. Esse alinhamento fino, eles falam o seguinte: é algo que aconteceu, que foi de maneira tão minuciosa a ponto de colocar a partir do Sol os 8 planetas. Aí eu te falo, o corpo humano, existe uma outra teoria de uma perfeição no corpo humano. Já viu como é que é a anatomia humana? Como funciona dentro da gente? Como que é os nossos órgãos? Tudo que está aqui dentro é filtro. Como é que, do nada, algo bom acontece? Isso não existe. Bom, pelo menos eu sou incrédulo quando diz qualquer outra coisa em que Deus não criou todas as coisas. Eu sou incrédulo para isso. Só que muitas pessoas vêm falar que nós somos a evolução do macaco. E aí chega para os nossos filhos, né, na escola, a gente passa na escola e ensina que você evoluiu do macaco. Deixa eu abrir uma janela. Você vê o quanto de perturbação que, sem a gente ter culpa de nada, já colocam dentro da nossa vida. Porque a maior porta de uma pessoa ser fraca espiritualmente é ela não enxergar Deus nas coisas. Esse alinhamento fino só pode ter sido quem? Deus. Porque se não fosse Deus, já tinha sido destruído tudo isso daí, da maneira que gira, da maneira que é. A Terra tem 24 horas na sua rotação. É perfeito. Não muda e nunca vai mudar. Cada planeta tem um formato, um jeito e a sua expressão. Vênus é o maior que existe. Cabe 1000 planetas terras lá dentro. Quem é que fez isso? Quando Jesus veio, ele falou das nuvens. E falou, as nuvens são a poeira dos pés do Senhor. E o céu é o trono de Deus. O que constrói, desde que o diabo conseguiu entrar no mundo, o que se constrói, desde que a Eva comeu o fruto lá, muito, a gente não era nascido, irmão, é óbvio, né? Há muitos anos atrás, não é milhões de anos, nós chegamos estudando a palavra de Deus, fazendo menção de tempos em tempos, de tempos em tempos, há 7.000 anos atrás, não é milhões de anos. Então, vamos dizer, há 7.000 anos atrás, Eva comeu fruto, Adão comeu fruto, e a partir daí, é onde começou o que eu quero começar a falar agora. Ausentou-se a coragem de assumir Deus em suas vidas. Quando Deus vem, ele come do fruto, Deus vem e fala: Adão, onde você está? Adão estava escondido.
Me escondi, Senhor, porque tive medo. Me escondi porque estou nu. Me escondi porque fiz o que não era para ter feito. E agora eu não consigo te assumir mais. Eu não consigo mostrar mais que eu acredito em você. Eu não consigo mostrar que você, Deus, é a pessoa mais importante dessa terra. Por isso, quando o Senhor veio, e vem de tarde, Deus não parou de vir. Deus não muda. Quando nós não queremos assumir Deus, e obviamente, a culpa é do diabo. Só que também a culpa é de quem se deixa levar. Então, automaticamente, o homem, o ser humano, ele chega e ele fala: eu não quero mais te assumir. Não quero mais falar que a minha empresa é abençoada porque eu sei, porque eu estou na igreja. Não quero mais falar que meu casamento é uma bênção porque eu frequento o culto. Não quero, chega de te assumir, porque eu comi do fruto. Em que o diabo, desde que o mundo é mundo, trabalha para trazer suas teorias que nos afastam de Deus. Então é uma coragem, você, tudo na sua vida, você chegar para Deus e falar o que você vai fazer. Tem coragem de falar para Deus tudo o que você vai fazer? Pois bem, eu estou aqui para te encorajar a ser um homem, a mulher, que tudo o que você vai fazer, você falar para Deus o que você vai fazer. Porque Ele vai te ajudar. A gente acha que aquela pessoa, que quando o ser humano, a pessoa quer errar, pecar, a gente tem um amigo, ou então tem um esquema, tal, vamos fazer isso, vamos pá, e tal, e vamos tal, vai ser top demais, e tal. Deus quer ser essa pessoa. Deus quer homens e mulheres tão corajosos a ponto de falar: Deus, olha, o que eu estou fazendo é isso aqui. É isso aqui que eu estou fazendo. E Deus vai falar: ah, é? É isso? E o que você quer? Você fala: olha, o que eu quero é que, como eu estou vivendo, é que você tem que assumir Deus para você. E nunca achar que existe uma pausa em que Deus não esteja te vendo, ou Ele esteja não te querendo, ou que Ele não queira te ouvir, ou que Ele não queira saber de você. Acaba com esse negócio que o diabo colocou na sociedade, de afastar as pessoas de Deus. A internet é uma delas. Tudo que é antibíblico. Tem conselhos que a gente vê na internet, inscritas, em pessoas falando, que não é de Deus. Não é Bíblia. Não é palavra revelada. A Bíblia, irmão, deixa eu falar uma coisa. Antes da gente ler para você, a Bíblia é um documento. São vários documentos, são 66 documentos. Documentos comprovados arqueologicamente, teologicamente, religiosamente, que são verídicos. O que você lê aqui, Deus, na sua infinita misericórdia, preservou, porque como diz aqui Paulo, toda a escritura é divinamente inspirada de Deus, pelo Espírito Santo, para que haja correção, instrução, para que as pessoas conheçam a Deus, o caminho da verdade. Amém? Deus fez de tudo para que as pessoas permanecessem nele. Criou a lei. Deus fez uma lei que ninguém conseguiu cumprir, irmão. Ninguém conseguiu cumprir. A lei é uma maldição que Deus fez para as pessoas rebeldes. Ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém conseguiu cumprir, ninguém consegue. É impossível cumprir aquela lei. A lei do Antigo Testamento. Ninguém. Não existe não existe ninguém. O único que teve capacidade de cumprir foi Cristo Jesus.
Ele se faz maldição no nosso lugar. Cumpre a lei, cumpre os profetas e nos dá a vida eterna. O Filho de Deus conseguiu. Nenhum homem consegue. Deus criou isso para mostrar para o homem que ninguém tem uma qualidade, uma capacidade se não for por Ele. Nem mesmo fazer a própria vontade de Deus. Se não for pela capacidade de Deus, a pessoa não consegue nem mesmo fazer a própria vontade de Deus. Deu para entender? Eu já achei durante um tempo da minha vida, são 20 anos no Evangelho, durante um tempo na minha vida, eu achava que eu conseguia sozinho fazer as coisas, porque eu era... Irmão, foi aonde eu mais vivi um terror espiritualmente. Apresente tudo o que você faz para Deus. Provérbios 16. Isso é coragem. Isso é coragem. Apesar, a gente está falando das tribos, se tinha uma qualidade das tribos, de todas elas, era coragem. Nós estamos na tribo de Gade, 16, 3. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, acho que a sua tradução está diferente. Entrega os seus planos, o seu caminho, o que você faz, e Ele estabelecerá o que for melhor para você. Deus tinha o melhor para Adão ou não tinha? Tinha ou não tinha? O que Deus tinha para Adão? A eternidade, um fruto. Depois você lê Apocalipse. Um fruto, lá no finalzinho fala do fruto da árvore da vida. Um fruto em que o cara comia e ele não morria nunca mais. Deus tinha um negócio bom para ele ou não tinha? Coisas palpáveis, humanas, físicas. Tinha ou não tinha? Tinha, não era só coisa espiritual, não. Tinha ou não tinha? Um Éden, um paraíso. O cara não precisava nem trabalhar. Deus tinha ou não tinha? Da onde ele foi tirado? Agora, se ele chega para Deus e estabelece o que ele vai fazer, Deus certamente, se ele consulta a Deus, se ele pergunta para Deus, se ele espera a tarde chegar para ele falar, Deus, olha, ela comeu do fruto, não aconteceu nada. Dá para comer o trem, só um pedacinho, Deus ia tratar. Ele não ia falar, não pode, não sei o quê. Não, Deus não ia falar, Deus ia tratar a situação. Você pode ter certeza que ia estar escrito mais ou menos assim. Então, a serpente andando pelo deserto encontrou um buraco. No buraco tinha um bicho, o bicho comeu a serpente. Você ia ver um negócio acontecer assim. Deus ia fazer um negócio acontecer, da serpente desaparecer, da tentação sumir. Deus ia pegar e ia colocar, alguma coisa diferente naquele fruto em que ele ia perder o desejo por aquilo. Porque quando a pessoa está sofrendo a tentação, a Bíblia fala que nós só somos tentados por aquilo que nós desejamos. Quando a pessoa está sentindo a tentação, ela tá alimentando, ela não quer se libertar, ela não confessa para ninguém, ela não fala para ninguém, ela não conversa com ela fica alimentando, ela põe a cabeça no travesseiro, ela já começa a imaginar. A tentação, vai imaginando, então aquilo vai alimentando cada vez mais sua carne. Deus está vendo, só que Ele quer, apresente para Ele, seja corajoso. A pessoa chega para Deus, Deus, eu apresento essa situação, eu não quero na minha vida, por mais que seja um desejo, uma vontade carnal, eu não quero isso para a minha vida. Quando você olhar para a tentação de novo, para qualquer coisa que seja, você já vai ter perdido. Deus vai mostrar uma outra face, Deus vai mostrar uma outra cor, Deus vai fazer o negócio acontecer. Você pode ter certeza, não tenha medo, seja corajoso. Tudo que você for fazer, tudo que você está com vontade, tudo que você está com desejo, não deixe o diabo dominar nunca a sua cabeça, não. Não deixe o diabo dominar você. Você está com uma insatisfação no trabalho, está com uma insatisfação em alguma área e com alguma pessoa, não deixe de procurar a Deus, porque Ele vai mudar a situação.
Deus vai mudar. O que o diabo quer, e é o que ele trabalha, é para que as pessoas deixem de acreditar que Deus é quem fez todas as coisas, é quem faz todas as coisas, e é Ele quem opera sobre todas as coisas. Escuta, você não é você e eu, ser humano, né? Nós, seres humanos, não somos uma obra atípica do planeta Terra. Nós fazemos parte disso aqui. Assim como a árvore, a tudo que tem aqui, nós fazemos parte do planeta. Nós não somos atípicos. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Somos completamente dependentes de Deus. Jesus pega e fala que quando Ele alimenta os pássaros, que dirá a nós. Aí Ele diz, homens de pequena fé, ou seja, precisa ter fé. A fé é o quê? É acreditar no invisível. É você ir diante de Deus e falar, poxa vida, eu estou tão desanimado, eu estou tão desanimado, desanimada. Eu vou diante de Deus, eu vou orar. Eu preciso de me prostrar diante de Deus, orar aqui, porque o negócio está... Faz quanto tempo que eu não oro? Faz quanto tempo que eu não coloco minha vida diante de Deus? Faz quanto tempo que eu não apresento? Olha aí, eu atrás das coisas. A coisa está andando, está andando. Peraí, deixa eu apresentar diante de Deus. Deus, e aí a tua vontade. Deus, continue abençoando se for. Eu quero o que é do Senhor, vai. Se não é, deixa, trava, faz alguma coisa. Coragem para ir diante de Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Se você brincar com isso, vai ser que nem Adão. Vai se esconder. E aí as coisas ficam diferentes. A história é outra, porque Deus vem e Ele fala assim para Adão. Agora, você vai comer do fruto do seu suor. Você vai trabalhar para comer. E ontem em casa eu cheguei cansado do trabalho. Estou cansado agora também. Mas cheguei em casa do trabalho cansado. Falo, meu Deus, olha que coisa impressionante. Eu estou cansado pra caramba de trabalhar. Para ter o dinheiro, para pagar a luz, a água, para a gente comer, para estar aqui, para estar aqui, para estar aqui, gente, para estar aqui. Eu estou trabalhando para estar aqui, gente, olha aí. Eu que não trabalho não, que a gente mora lá na rua, lá. Você pensa que a pessoa que não paga IPTU, mesmo ela tendo casa própria, você pensa o quê? O Estado vem e toma a sua casa. Você pensa o quê? Você tem um carro quitado, não paga o IPVA para você ver. Eles tomam o seu carro. Você não tem nada. Você não tem nada. Eu não tenho nada. O que Deus falou para Adão é isso, até o final. Mas eu tenho aposentadoria. Glória a Deus. Mas não é todo mundo que tem isso. E do jeito que está o governo no Brasil, isso pode passar um facão a qualquer momento. A coisa está desandando. Sabe por que não fala mais, não está esse alvoroço? Porque o antigo presidente do Brasil, que estava antes aí, ele incomodava. Ele falava a verdade, ele ia para cima dos corruptos. Agora, quem está aí agora, não vai para cima com verdade, é só mentira. E ele mesmo fala, né? Nossa, o antigo presidente é mentiroso. Como é que... É uma confusão. E a pessoa que está no meio disso, se ela não for um homem e uma mulher, ela cai num conto de um... Como esse aí. Entendeu? É dinheiro para todo lado. É dinheiro para lá, é dinheiro para cá. Entendeu? Comprando as pessoas. Por isso que a gente não ouve falar. Mas a gente tem que ser inteligente. A gente tem que ser da verdade, irmãos. Nós temos que ser da verdade, nós temos que ser do certo. Nós não somos de partido, não, mas nós somos justos. Entendeu? Nós somos justos.
O governo que está agora é um governo assassino, mata pessoas, isso é verdade. Isso é verdade, não é mentira não. Um governo assassino, mata pessoas. E aí os corruptos que recebem dinheiro disso que não está nem aí para o povo, começa a combater a verdade como se eles estivessem certos. É por isso que ninguém fala nada. Que a maioria da mídia recebe também. E tem mais, tem muito crente que se também chegar aqui, ô companheiro, é o seguinte, a partir de agora salário de 10 mil por mês, fica quietinho aí. Tem muito crente que vai falar, opa, esse é o cara da verdade, esse é, por quê? Cai na conta, né, parça? Eu fico horrorizado com o adultério de muitas pessoas por causa do dinheiro. Mas não é assunto para agora. A gente só precisa tomar cuidado para saber, para ver, que senão nós perdemos a nossa bênção e o nosso posto diante de um Deus poderoso. O crente, quem coloca na mesa dele, quem traz para você o sustento, a graça, a saúde para você trabalhar e continuar sob o progresso, é o próprio Deus quem te dá, quem te traz tudo, é Deus quem faz. Você pode ter certeza disso, você pode ter certeza disso. Quem criou todas essas coisas aqui? Quem criou tudo? Foi Deus? Então, se Ele criou, e nós somos os seus filhos, por Ele clamamos, e por Ele buscamos e acreditamos nos documentos, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Se acreditamos no documento, acabou. Acabou. Já era, está tudo certo. Ele vai prover. Só que às vezes não é do nosso jeito. Às vezes o estômago vai roncar um pouco. Entendeu? Vai roncar. Mas é para quê? Para provar a nossa própria fé. Para ver se você não vai desistir. E ronca, irmão. E às vezes eu falo estômago roncar, é em todas as áreas da vida. Não deixe de ser corajoso e apresentar a sua vida diante de Deus. Se você for pecar, apresenta para Deus. Ele vai te livrar do pecado. Se você está sofrendo a tentação, apresenta para Deus. Ele vai mudar isso aí. Fala para Deus, fala. Eu quero ver você chegar e falar assim, ó, meu Deus, olha, eu vou pecar. Quem é que tem coragem de fazer isso? Ninguém. É ou não é? Ninguém. Aí você, como você vai chegar diante de Deus? Olha, me dê força para não pecar. Então, Deus vai se encarregar naquele momento. Tem que acreditar em Deus. Ele vai trabalhar naquele momento. Se for para não acreditar em Deus, eu esqueço aí, eu vou trabalhar. Trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar, comprar carrão. Eu deixo tudo isso aqui. Abandono a Bíblia. Vou viver minha vida. Vou curtir, vou para a praia, vou viajar. Para quê? Impossível, vai contra tudo que creio. Creio na existência de Deus. Creio em Cristo Jesus como Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus. Creio, absolutamente creio. O que eu quero dizer é o contratipo. Se for para estar aqui, tem que acreditar de verdade. Se for para duvidar, tem hora que a gente balança, irmão. Tem hora que a gente balança. Tem coisa que acontece na nossa vida, às vezes coisa boba que acontece na nossa vida, que a gente balança. Às vezes você não balança com a coisa mais dura, mas com a coisa boba balança. Sabe por quê? Porque o ser humano é assim. Ele dá mais crédito a coisas pequenas do que a coisas grandes. O ser humano é assim. Por isso a Bíblia diz em Cantares que são as pequenas raposinhas que faz mal para a pessoa. São pequenas coisas que abalam a gente, desestresam, eu não quero mais. Agora, se for uma luta de verdade, uma perda de verdade, a pessoa sobrepõe,
levanta a cabeça e fala: o meu Deus eu não abandono. Agora as pequenas coisinhas, ei, sei o que, tal, estou cansado, não aguento mais. Não é verdade? Sim ou não? Então, toma cuidado. Cuidado. E essas pequenas coisas tem que apresentar para Deus, que coisa que incomoda. É que nem aquele, como é que chama aquele negócio que pica, a gente puxa o sangue lá, o mosquito, o pernilongo. É que nem a muriçoca, irmão. É que nem a muriçoca. E você querendo dormir. É uma coisa pequenininha que incomoda. Não dá para dormir. Você quer dormir, mas não dá. Tem um negocinho desse tamanho que você liga a luz, cadê? Não é? Pegar o óculos da minha mãe para matar esse. Aquele desse grossura. Vou ligar, pum, pronto, agora eu vou te pegar. Ah, você está aqui. Aí você pega ele assim, né? Com óculos, fundo de garrafa. Pois é, Deus dá um óculos desse para a gente. Pegar o problema, fazer, ou enxergar para ele como se fosse grande, porque o ser humano tem essa dificuldade de não entender as coisas pequenas e dar valor à coisa pequena. E as coisas grandes é que ela pleiteia da forma mais correta. Mas muito cuidado, irmãos. Amém? Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Quer ver só? Abre lá em Colossenses, por favor. Tudo que você fizer, Colossenses capítulo 3. Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Eu falei com os obreiros domingo, né? Falei sobre felicidade. Eu falo isso aqui para os irmãos que estão aqui também. Deus não te põe nessa terra para sofrer não, viu? Se alguém falou isso aí, deve ser CCB. Aqui a gente não prega essas coisas não. Aqui a gente não prega essas coisas não. Se Deus te colocou aqui na terra, é para você comer o melhor dela. Mas tem que aprender a ouvir a Deus. É Colossenses que eu falei, né? Opa, vamos lá. Capítulo de número 3. Versículo de número 17. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês... Essa é a tradução aqui. É boa essa tradução. Como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Versículo 23. Não, vamos ler que é bom. Às vezes pega deixa Deus trabalhar. Olha aqui. Vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos, porque isso é agradável ao Senhor. Mas para se submeter ao esposo, eu preciso dar umas ênfases aqui. Essa submissão vai existir naturalmente. Olha para mim com atenção. A submissão que a mulher... Você sabe que eu já disse isso e repito. O problema entrou na existência, no plano de Deus, primeiro por causa da mulher. Mas se a mulher fosse um objetividade, né? Uma coisa ruim, Deus não teria criado ela. O conselho que a Bíblia dá, não dá ao homem sobre as instruções de ser sábio. Dá à mulher. Porque se ela não for sábia, ela tem o poder de destruição, não é o homem. O homem pega as suas coisas e vai. A mulher não. A mulher vingativa, ela é doída, azeda, amarga. Você vê quando o homem perde, ele coloca um chapéu,
faz aquela cara de homem sereno, aquele olhar, parece que ele está vendo há 1000 anos lá na frente. Agora você vê uma mulher, quando perde, Mara, troca até o nome dela. O nome dela é Mara, amarga. Agora me chame de Mara. Sou uma mulher amarga, porque eu sofri uma perda. O homem, quando sofre uma palavra, e aí ele ouve as desculpas, o perdão, ele caminha um dia de cara fechada, 2 ele abre, acabou. A mulher não. A mulher é diferente do homem, ela guarda aquilo, ela é doída, ela não esquece, ela é diferente. Então, o processo de ser natural a mulher ser submissa é quando o homem, o marido, é sábio o suficiente para lidar com os defeitos daquela mulher. Se ele não for sábio para lidar com os defeitos daquela mulher, ela não se torna submissa. Ele resiste a ela, ela não vai se submeter. Precisa não haver uma resistência da parte do homem em ver os defeitos dela, sem a cobrança. A partir daí, ela submete a ser submissa. Mulher é difícil. Mulher não é coisa fácil, não. Paulo disse, seria bom que o homem nem tocasse em mulher. Aí por causa do desejo, por causa da carne. Então cada um tem a sua própria mulher. Aí vem a sabedoria. Por isso precisa de uma igreja que nem a nossa para ensinar a verdade para o povo. Aí vamos lá. E o 18, né? 19. E vocês, maridos, amem as suas esposas e não as tratem com amargura nem aspereza. Deu para entender? Por que o cara vai tratar a mulher dele ruim? Quando ele não entende os defeitos dela. Quando ele não entende que primeiro parte do homem. Primeiro parte do cara ser um cara que olha e não resiste. Não, tudo bem, tal. A mulher, pum, baixa a cabeça na hora. Na hora. Agora o cara não sei o quê, papai, e vira aquela brigueira, aquela coisa, tem que tomar cuidado. Então aí o marido primeiro ama, tal, que coisa linda, sua esposa trata bem, não pode tratar com amargura, nem aspereza, e aí o negócio anda. Deu para entender? Olha a sincronia aqui. Não deixa o diabo enganar vocês não, viu? Nós homens, a gente primeiro, nós não precisamos ter razão. Porque se a gente tiver razão ali, mesmo saiba, você está certo, Deus vai te abençoar. Num julgamento, olha só, por exemplo, o que houve no nosso país, voltando para o Estado. Nós sabemos o tanto de corrupção até chegar, né, aí, né? Sair de dentro do presídio, milhões que roubou do país, está lá, pá, que coisa, nós sabemos, mas deixa com Deus. Não vamos espernear. Nós não vamos. Não houve injustiça sobre propriamente as pessoas que manipulam a lei, o que diz o que é e o que não é. Falou que é e não é. Ok, Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente, está tudo certo. Isso aqui quem fez foi ele, vocês esquecem disso. Eles mesmo não acreditam, né? Senão faria o que é certo. Vamos lá, nós homens, não precisamos ter razão. Vocês, filhos, devem sempre obedecer aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos a ponto de eles ficarem desanimados. Isso daqui seria também entender como é o teu filho, saber como ele é. Cada filho é de um jeito, tem filho que é rebelde mesmo, tem filho que como é que fala? É rebelde, né? O filho que contraria, como é que chama? Rebelde, gente. Tem filho que é diferente. Você tem que conhecer o seu filho.
para você não irritar ele, ficar indo em cima, você perde ele. Você perde ele. Então você tem que ir ali e tal, e trabalhar aqueles defeitos com amor, da mesma forma que aqui. Para que eles possam acordar. Dificilmente o adolescente acorda, mas você possa conseguir ter acesso. E nunca perder esse acesso se eles se desviarem, obviamente comprometerem a vida deles, má companhia, drogas, comprometerem a vida deles de certa forma, eles vão pagar por isso, vão sentir a aspereza da vida por isso. Nós não vamos ficar tacando pedra e tal, estaremos ali do lado para sempre trazer o caminho da verdade. Filho de crente é assim, amém? Na minha opinião, o filho de crente devia ser tudo batizado desde criança. Na minha opinião, para ter o álibi de falar, fui batizado na igreja evangélica. Na minha opinião, sim, filho de crente devia ser tudo batizado. Pastor, mas não sabe o que faz, mas devia já ter o primeiro batismo já. É ou não é? Aí tem o segundo batismo. O segundo batismo é quando você tiver 12. Aí tem o terceiro. Quando você... Gente, para, não acaba mais batismo. Mas filho de crente é um fato... tem muita coisa para tratar aqui, para falar desse assunto. Eu não vou falar aqui agora. A gente tem uma coisa que eu preciso falar é a gente tomar cuidado com a religiosidade. Senão você mata a pessoa, o filho. Entendeu? Você tem que entender a liberdade, ele tem que saber o que é mundo, o que é igreja, ver isso, mas de forma leve, não de forma pesarosa, senão ele não converte. Ele não vai querer o caminho. Ele vai achar que o mundo é mais leve. O pai por adolescente, os pais do outro, é sempre melhor que você. Sempre os pais do outro é mais top, entendeu? Sempre, esquece. Você nunca vai ser os melhores pais para os teus filhos, mas os pais dos outros serão. Mas o dia que ele for adulto, ele vai ver que nós somos os melhores que existem. Porque o bom pai, a boa mãe é aquele que é o melhor para o seu filho. Educa, fala, corrige, ensina ou não. Um dia eles vão saber disso. Não espere receber de um adolescente aplauso, né? Isso é impossível. Pelo amor de Deus. A adolescência vai até os 23 anos, tá? Até os 23 anos vai a adolescência. Então não queira esperar esse lance de, vai ter tudo certinho. Tem gente, tirando a palavra filho, tem gente, irmão, nasce gente toda hora, está nascendo um monte de gente. Então tem gente que é mais posturado, tem uma postura diferenciada para lidar com as coisas, para relacionamentos, para estudo. Tem pessoas que é mais posturado, só que tem outros que não. E aí, o que você vai fazer? Você não muda, é o jeito da madeira. Aí você conhece, você vai lá, pleiteia, filho de crente, tem que estar sempre ali e tal. É ou não é verdade? Se fosse fácil, as igrejas seriam só de jovem, porque o que mais tem a maioria no mundo é adolescente jovem. Vamos lá, 22. Vocês, escravos, devem sempre obedecer aos seus senhores, não procurando agradá-los apenas quando eles estão vigiando, porém o tempo todo obedeçam-lhes de bom grado, devido ao amor que vocês têm ao Senhor, e porque desejam agradá-lo. Trabalhem arduamente, de bom ânimo, em tudo quanto fizerem. É esse termo aqui que eu quero pegar. Em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não simplesmente para os homens, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança. Ponto. É para Cristo, o Senhor, que vocês estão verdadeiramente trabalhando. Até aqui. Amém? Fazer as coisas como fosse para Cristo, para Deus ali. É ou não é? É que tem hora que a gente está fazendo, lidando com a situação que a gente faz, que não tem como você estar lidando com outras pessoas ali. Só que, a princípio, o esforço de fazer o melhor, que é o princípio, né, da atividade qual você trabalha, sei lá o que é, você está fazendo aquilo para o Senhor. Mas, muitas vezes, como é o nosso trabalho lá, a gente precisa
ser politicão com a pessoa vai falar as coisas, você vai ali, quando der para falar de Deus, do Senhor, você fala, quando não dá, você entende a razão e o porquê a pessoa está ali. Ela está ali não para ouvir um pastor, ela está ali para ouvir para fazer uma amizade, ela está ali por causa do serviço que ela viu, ela está ali porque ela busca isso na vida dela. Eu não posso matar também o princípio que é. Se eu matar isso, a pessoa não vem mais, eu não consigo exercer o meu princípio, que é o meu trabalho, como se fosse para Deus. Então, esforço físico ali, ó, que tem hora que, meu irmão, dá vontade, pelo amor de Deus, de abandonar tudo. Mas não, é para Deus, é como se fosse para Deus, eu vou continuar. O diabo tenta fazer você derrotar, né? Acabar com isso, fazer o pior, fazer de qualquer jeito, mas aí você lembra, eu não posso fazer de qualquer jeito. E a prosperidade, ela está aí. Quando você faz um negócio, não meramente para cumprir, está aí, aí você não prospera. Ninguém faz algo para Deus, olha só, Caim ofereceu a pior oferta, está aí, a sua oferta, está aí, é assim, desse jeito aí, você quer? Imagina, você trata um cliente ou entrega alguma coisa para o teu cliente, sei lá, o que você faz. Você faz alguma coisa oferecendo, porque todo trabalho é oferecer um serviço, né? Prestar um serviço, fazer alguma coisa. E você faz desse jeito, tratar os seus funcionários assim, como que Deus vai abençoar? O princípio da prosperidade é fazer o melhor. E aí, quando você faz o melhor, além de tudo, e ainda mais sendo para Deus, o negócio vai que é uma maravilha. Vai, irmão, vai que é uma maravilha. Que é uma bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Então faça o melhor, faça tudo como se fosse para Deus que for fazer. E aquilo de ruim, de errado, que você possa estar cheio de desejo para fazer, e é errado, olha, desmotive-se isso, porque não tem como fazer algo errado para Deus. Isso não prospera, ao contrário. O que foge à prosperidade, esse campo de fazer o melhor, a gente está fazendo o pior. Isso acarreta em danos para a nossa própria vida, a nossa existência minúscula. Eu estava fazendo as contas de mais ou menos a expectativa de vida que eu tenho para viver. Eu tenho mais ou menos para viver mais metade do que eu vivi, 36 anos. Eu estou com 36, eu tenho mais 36 anos para viver. Gente, é pouco demais. Que coisa, eu vou viver só mais 36 anos. E tem uns que são mais velhos que eu, aí o problema é seu. Você está mais perto do Senhor, na expectativa, a gente não sabe quem vai primeiro, se é ou tu. Eu não sei quem, mas eu só sei de uma coisa, todos nós vamos, mas olha a expectativa, é pouco tempo para mim fazer o pior e diminuir isso em questões naturais. Que a gente não fala, eu vou morrer mesmo. Não, enfim, eu não sou... Nós, irmãos, eu não estou falando para quem vive lá no bar, irmão. Você nunca pode ter esses termos de gente... meu irmão, como é que pode? Eu vou morrer mesmo, eu tenho que tomar mesmo Coca-Cola, e enche Coca. Toma um pouquinho de Coca, toma, não tem problema. Para que tomar esse negócio todo dia se você sabe que faz mal? Está entendendo? Isso é um exemplo que eu dou, tem muitas outras coisas na vida. Tem muitas outras coisas. Deixa eu tomar minha Coca aqui. Como que você deve ser espiritualmente? Deixa eu pontuar isso aqui. Como que você deve ser espiritualmente? Uma pessoa espiritual. Como? Qual tipo de pessoa que você deve ser? Entenda bem. Nós queremos fazer as coisas para os outros ver. Eu sou firme, para os outros ver. Olha como eu sou firme. Olha como eu sou. Olha minha... para com isso, é tudo conversa. Vai chegar diante de Deus um dia lá e ele vai falar assim o seguinte, para longe de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas por ser demônio, para o fogo eterno, vós praticais a iniquidade. Não haverá salvação, não haverá lenga-lenga com a pessoa que foi o que foi diante dos homens. Diante das pessoas, você pode ser quem você quiser.
O Instagram está aí para isso. As redes sociais estão aí para isso, para a pessoa ser o que ela quiser ali. Entendeu? Aí você vê a pessoa toda, aí você encontra a pessoa e você, nossa, olha o tamanho. Olha como é fino. Se mostra todo lá, fica fazendo as poses, tudo. Não é? Você olha as fotos, parece que é desse tamanho. Não é? Gente, isso duas varetas. As pessoas querem viver para as pessoas, mostrar para as pessoas. Só que tem uma coisa que, para a gente encerrar aqui, não se preocupe com as pessoas, não. Não se preocupe com ninguém, não. O carro que você anda, a roupa que você veste, tem que ser para você, para o teu coração, para Deus. E esquece as pessoas. A vida foi feita para você ser feliz e não fazer as pessoas felizes. A vida foi feita para você ser feliz e não fazer as pessoas ser felizes. A felicidade, ela é um ponto em que depende somente de você. Você não faz ninguém feliz. Você não é palhaço para fazer as pessoas rirem e sorrirem para você. Você está aqui para ter a sua vida, para viver ela, para agradar a Deus. Conheceu a verdade, glória a Deus, você conheceu a verdade. Para agora agradar a Cristo e também o teu coração, ele mesmo disse que ele cumpre o desejo do coração, é para você. Como que você é espiritualmente? Para as pessoas, pouco importa saber se eu vou na igreja ou não, se eu sou pastor, se eu não sou. Entendeu? Não interessa. Todo lugar que eu vou, que eu converso com as pessoas, eu procuro, sabe o que eu falo, irmão? Eu falo que eu sou membro da igreja, eu falo que eu frequento a igreja, eu falo, vou numa igreja lá no Jardim Brasil. Eu não falo, mas eu já falei. Eu já passei por aquelas fases religiosas, né? Diferentes. Não falo, irmão, aprendi, né? Nós aprendemos, graças a Deus. Diga glória a Deus. Não falo, irmão, eu vou lá no Jardim Brasil. Lá no Jardim Brasil eu vou. Entendeu? A igreja lá é uma bênção. O pessoal lá fala muito sobre a verdade. O pessoal lá fala muito sobre a palavra. É uma igreja muito boa, diferente das outras que a gente vê por aí. Uma igreja que quer acertar. É diferente. É muito bom lá, cara. Se eu fosse eu ia lá. Filiava lá, né? Se tornava membro. Como que você deve ser espiritualmente? Uma pessoa que demonstra sua fé para as pessoas, isso daí pouco importa. Olhavam para Jesus e não viam nada nele, nem a fé. Imagina se visse quem Jesus é de verdade. Quem ele de fato era e ele sabia quem ele era. Imagina se vissem, se Cristo tivesse dado importância para mostrar quem ele é. Uau, ele ia mostrar muita coisa, eu não ia. Mas ele, pouco importa o que as pessoas pensam. Deixa achar que eu sou. Uns falam que eu sou Elias, outros falam que eu sou um dos profetas. E vocês? Quem vocês falam que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então eu sou o enviado de Deus, aquele prometido na lei, nos profetas. Sim. Não fosse homem que revelou, mas Espírito de Deus que revelou a vocês. Olha que coisa interessante. Então precisava até do Espírito de Deus para mostrar quem que Cristo era, porque ele não estava nem aí, porque as pessoas estavam achando dele, pensavam. Irmão, eu chego, tem lugar que se chega, eu falo, o pastor está chegando. Que pastor? O pastor está vindo aí. Que pastor que está vindo aí? Não, está chegando aí, chega lá, o pastor. Querido! Olá, querido! Parece um político. Não sei o quê. Aí todo mundo fica, o pastor.
Aí ele faz um monte de seguidores para ele. Mas aí está lá. Aí você vai conhecer mais um pouquinho. Obviamente que eu estou na mente um determinado pastor que gosta de ser chamado de pastor, que gosta de ser em todo lugar que vai, no banco, em todo lugar, ele é o pastor. Ele vai no caixa, no banco, conversar, tratar aqui, aí tem um negocinho, ele, ó, como vai? Deus te abençoe, querido. Faz o culto logo, deixa aqui, ó, tem um monte de gente aqui, prega aí, prega. Não, você não quer aparecer? Já vai, pavão. Quer mostrar Cristo entrando aqui no banco? Ele não entraria desse jeito, você pode ter certeza. Cristo entrando dessa forma não entraria assim, ele não quer mostrar nada para ninguém. O problema das pessoas é se confundir, achar que o que elas são espiritualmente devem ser demonstrado do lado de fora. Do lado de fora, firme. Por dentro estamos abatidos. Então não adianta querer mostrar o que não é. Você está firme só. Mas nós somos abatidos por ser crente. Quantas orações você tem feito a Deus? Quantas pessoas você tem pedido a Deus mudar o coração? Você está com certeza abatido, todo mundo, nós somos crentes, irmão. Nós temos cruz, nós temos uma cruz para carregar. Nós estamos carregando uma cruz. Não tem essa de eu sou, que você não é nada. Eu não sou nada, ninguém é nada. Ninguém é nada, não adianta. Todos nós temos uma cruz, e isso mostra que não somos nada. Agora, é diferente quando você é espiritual por dentro e quando você é espiritual do lado de fora. Quer ver só? Gadita de Deus. Põe o leão lá para mim, por favor. Gadita de Deus, 1 Crônicas 12, 8 a 15. 1 Crônicas 12, 8 a 15. Lá no Antigo Testamento, vamos ver a citação dos gaditas mais uma vez. Domingo agora vai ter feijoada. Coisa boa. Essas coisas alegram a nossa existência na terra. É uma verdade, sim ou não? Essas coisas modificam os nossos finais de semana, as expectativas do nosso paladar, que a gente tem comido bastante ovo durante a semana. É ou não é verdade? Comendo ovo. Tem gente que fala, pastor, você está comendo ovo. Eu estou comendo ovo, irmão. Quer fazer uma parmegiana para durar a semana inteira? Vai lá e traz assim um pote que eu assim. Brincadeira. 1 Crônicas 12. Onde está a 1 Crônicas? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. É crônicas da Bíblia, não é crônicas de Nárnia, não, viu? 1 Crônicas 12. 12. O versículo 8. Como você deve ser espiritualmente? Como você deve ser espiritualmente? Diga para a tua alma, coloca a mão assim no seu peito, assim, ó, e diga para a sua alma, como você deve ser espiritualmente. Pergunte para ela, diga aí, como você deve ser espiritualmente. Versículo 8. Homens corajosos, olha aí, pronto, pode ler. Versículo 8, olha aí. Homens corajosos e importantes da tribo de Gade também se juntaram a Davi no seu refúgio no deserto. Eles sabiam lutar muito bem com escudo ou com lança. Eram homens com uma bravura. Olha ali, ó. Olha ali, com quem? Eu quero ver
tu meter a cara com um negócio daquele ali, ó. Não tem como. Com uma bravura de um leão. Calma, que isso não era na carne não, viu, gente? Calma. MMA, no, crente, briga, treta, porrada, nunca. Não. Agressão, jamais. Nunca. Verbalizar, alterar, nunca. Não é isso que a Bíblia está falando. Que seja encerrado toda a sugestão do diabo para que você, sendo crente, seja uma pessoa briguenta, de palavras doídas, de treta, de mão pesada. Tem muito crente que é Holyfield. É Holyfield? Como é que chama? Mike Tyson. Tem crente Mike Tyson, que acha que Deus deu a força para ele meter a mão nos outros. E a mordida também, não é porque ele mordeu. É para rir não, irmão, estou falando sério. Olha, irmão, mas é verdade. Toma cuidado em nome de Jesus, irmão. Porque essa força aqui não é para ser usada na carne. Não é por força física. Aí a própria Bíblia diz sobre o que ela está dizendo, nem por violência. A força é espiritualmente. Vamos lá, como que eles eram? Cadê? 8. Com a bravura de um leão e rápidos como um animal nas montanhas. Versículo de número 14. Esses homens eram oficiais do exército. O menos valente, que era o menor, valia por 100 soldados. O maior, que era o mais corajoso, valia por 1000. E eles atravessaram o Rio Jordão no primeiro mês. Deixa eu ver. Isso. No primeiro mês do ano, na época que o rio transbordava e as águas inundavam tudo. E conquistaram as terras planas que ficavam ao leste e ao oeste das margens do rio, pondo em fuga os moradores da região. Eu não vou falar fisicamente, espiritualmente. Atravessaram o Jordão, ou seja, atravessaram uma enxurrada, atravessaram uma, como é que chama? Enchente, está escrito, uma enchente. Quem atravessa uma enchente fisicamente, tem ou não tem coragem? Tem ou não tem uma missão de salvar alguém? Tem ou não tem algo dentro de uma... Imagina, e aqui, eu já disse isso, talvez domingo eu repita isso daqui, mas nessa... como é que é o nome? Enchente. Nessa enchente, segundo o que eu estive estudando, vinham árvores gigantescas ali, animais sendo arrastados. Imagina bois, vacas, vindo, e eles aqui, ó, sabendo que vinha com tudo. Se pegasse levava um toco gigantesco. A água vinha, batia no peito. Vamos! O menor valia por 100 homens. E o maior valia por 1000. Presta atenção no que eu vou te falar. Atribui isso espiritualmente. Essa enxurrada, essa enchente é espiritual. São os problemas da vida. A enchente na vida. Os tocos de árvore gigantesca que vem para nos jogar longe. Animais, porque tem seres humanos que se fazem propriamente como animais e nos tratam
de uma forma modificada da sua própria natureza, agindo como propriamente animais. E muitos aí tratam dentro de uma empresa os seus abaixo deles, como se fossem bichos, com trabalhos escravos, como acontece na China, colocando fardos dificilmente de se carregar. Esses homens eram tão valentes, eram tão fortes, eram tão corajosos. O termo no versículo 8 começa a dizer homens corajosos. Esse termo coragem, a princípio, significa como eles eram por dentro, como eles eram dentro deles. Nada me fará desistir de cumprir essa missão. Nada me fará desistir de ir além, de continuar a jornada. Eu não vou abandonar o Evangelho, eu não vou abandonar a palavra, eu não vou abandonar o reino de Deus por nada. Nem por uma fofoca dentro da igreja, por algo que eu não entendi, por uma confusão dentro da igreja. Eu não vou abandonar o meu Jesus. Eu não vou, eu sou forte, eu sou corajoso. Como você é espiritualmente? Como você é espiritualmente? Uma pessoa pronta para enfrentar os problemas dessa vida ou para mostrar que você é forte? Porque tem duas coisas aqui. Ou você mostra que você é forte, ou você é forte de verdade. As duas coisas não dá para ser. Você não consegue ganhar tempo mostrando que você é forte, sendo que você está construindo algo dentro de você. É impossível. Nessa vida, ou você constrói uma coisa, porque duas não dá. Com as suas próprias mãos, é impossível. Você emprega tempo para fazer uma coisa com as suas próprias mãos. Você não consegue construir do lado de fora uma imagem e do lado de dentro ela vai ficar sobrando. Ou você constrói um ou constrói o outro. Não tem tempo de ficar mostrando espiritualidade para a pessoa enquanto você está empregado e conhecer a palavra, em tempo que você está sentado ouvindo a Bíblia, em tempo que você está em oração, o tempo que você está em jejum. Não tem como você mostrar espiritualidade para o povo, não tem, é impossível. E quando você está nas suas lutas, nas suas guerras, é impossível você mostrar isso para as pessoas. Como que você vai mostrar? Que você é uma pessoa valente? É impossível! Não perca seu tempo, não deixe o diabo te enganar, achar que você tem que mostrar alguma coisa para alguém, que você não tem que mostrar nada para ninguém. Nós estamos aqui para perder o nosso tempo, mas para ganhar, é para construir alguma coisa. E nós vamos construir. E o que de melhor vamos construir é uma base espiritual sólida, para que a gente possa vencer na nossa própria vida. E não vencer para que as pessoas vejam, mas vencer. Tem pecado para você vencer. Tem lutas para você vencer. Tem objetivos para você alcançar. Tem coisas que você faz que está relaxado, você está sem força. E o diabo está aí. Você está fazendo de qualquer jeito, está fazendo para o homem. Mas tem que fazer para Deus. Não está colocando diante de Deus, está sem coragem. Alguém fala qualquer coisa, você acredita. Alguém publica qualquer porcaria, você acredita. Alguém fala qualquer porcaria, você acredita. Está faltando ainda. E você não pode deixar faltar.